Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem aí? Alguém me deu o sinal? Dê um joinha aí pra gente ver se estamos sendo ouvidos aí por vocês. Estão me ouvindo bem? Pronto. Já já o Alan tá chegando aí. Vamos bater um papo hoje com o Alan. E ele já já tá entrando. Aguardem um momento aí e vamos já já começar a nossa live de hoje. Já fizemos algumas e pessoas que nos ajudaram muito, aí como o Everton, o Jackson também já participou conosco, o Alan tá chegando aí, ó. Então, vamos lá. Está acontecendo alguma coisa que ela não está conseguindo conectar. Alan, não estou conseguindo te conectar, Alan. Deixa eu ver aqui. Pronto. Conseguiu chegar aí, Alan? Pronto. Beleza, velho? Pronto, tudo bem, Tá Alan? ouvindo? Boa Tudo bom, meu noite. irmão? Boa noite. Tá Tá me me ouvindo? ouvindo aí? Tô ouvindo sim, tá me ouvindo bem, né? Tudo certo por Tá me aqui. ouvindo Tô bem? ouvindo você. Tô sim. Tô Pronto, ouvindo. pronto, Tá tudo bem, ok. Alimentos? Como é que você tá, velho? Boa noite. Bem, boa noite, bem, graças a Deus, Alan. Vamos aí passando Massa, por essa velho. situação, né? Mas a É, Deus querer, vamos sair dela. Deus quiser. se Deus Esperar o pessoal quiser, se entrar um Deus pouco quiser. aí. Beleza, meu irmão. Esperar o pessoal. Como é que tá sendo aí, antes de começar aí o bate-papo um pouco mais sério, como é que tá sendo aí os seus dias de quarentena aí? Tá fazendo alguma coisa que nunca fez na vida? Como é que tá aí essa movimentação aí? Tá conseguindo Rapaz, trabalhar em casa? Tá se mexendo? estudar, né? Estudando. Fazer o quê? Fazendo aquilo que dá Massa. para fazer, né? Mas está bem complicado, isso está bem complicado. Passar esses dias aí em casa acostumado na atividade, com menos esperar, você tem que parar tudo, né? E aí Eu sei. fica difícil, fica difícil. Mas estamos indo, estamos indo. Mandar um abraço aí, deixa eu só mandar um abraço rapidinho aí pra Danilo que tá entrando aí, ó. Breno, Maraísa, Messia, Fátima Yanomami tá por aí, grande abraço, Tá Fátima. também. Rodrigo, Osivaldo, a galera tá entrando aí. Tá Na... entrando aí. Deu deu uma travada aqui. Não sei se foi a minha ou foi a de Alan. Diego Viana também acabou de entrar. Deixa eu ver o que está Auri acontecendo. Mendes deve ter dado uma travada aí. Vocês estão me ouvindo, galera? Deixa eu. Aline.
Adriano Deixa eu mudar Barbosa aquela, aqui. bem rapidinho. Massa. Pode Eu ser vou minha dando uma internet registrada nele. aqui. Eu tô dando uma Pronto. registrada no nome do pessoal aqui. Pessoal, daqui a pouco vamos mandando algumas perguntas aí. O Everton aí tá. Acho que até participou essa semana também da live, entrou aí também. Foi sim, teve com a gente. Aqui também, André. Grande abraço, meu amigo. Tá ok, acho que ele Pronto. tá me ouvindo aqui. Pronto. Luciene Agora também tá mandou. entrando aí. Tá ok, vamos embora, vamos embora Vamos começar a bater embora. um papo aqui sobre esses contextos aí. Érica, Mona Lisa também, Rony, Alan também, e meu xará aí, mandar um abraço para todo mundo aí que tá entrando. Vamos lá, Mendes, vamos embora, meu irmão. Vamos Vamos lá, vamos botar para lá. moer. Bom, gente, como vocês já estão observando, toda noite nós estamos fazendo uma live. Ontem nós fizemos 10 horas da manhã com Nara Leandro, uma live muito boa, uma participação muito boa do pessoal. Já tivemos com o Haroldo, com o Rodrigo também, já tivemos uma com o Jackson, que é o contador, é o ex-presidente da Sodasconte, né? Um rapaz que está bem atuante aí. O Everton também já participou conosco. E hoje nós estamos aí recebendo, para receber aí Alan, que desde já queremos agradecer aí por atender nosso convite e participar aí conosco e poder dividir um pouco também de sua experiência, né? Como empresário, como todos já me apresentei, na outra vou me apresentar novamente. Sou Auri Mendes e participo do Conselho Fiscal da Ascap. E aí vou deixar agora a Alan se apresentar para alguns que podem não conhecer ele ainda, que eu acho difícil, mas uma apresentação aí seria interessante. Beleza, rapidinho. Meu nome é Alan Carneiro, eu sou diretor da Zuzinha Kids, sou confeccionista. Tive a oportunidade de estar como síndico do Moda Center 2 gestões e hoje eu estou militando aí por outras áreas aí, mas isso a gente vai falar depois. Hoje a gente vai se focar nesse contexto econômico, principalmente nesse contexto econômico, já que a gente é confeccionista, para de repente interagir aí, falar o que está pensando. A gente está desenvolvendo algumas coisas aqui para ver se a gente consegue conseguir algumas saídas para esse momento difícil, mas enfim, vamos embora, vamos bater papo. Vamos lá. Para a gente começar, Alan, pela sua experiência, né? O que é que você vê aí, questão do cenário econômico aí, né? Tanto local como estadual. A gente percebemos aí que tivemos um problema muito sério, né? A gente está começando a aparecer, né? Algumas situações e empresas aí tendo que demitir e aquela questão, né? É complicado, é um cenário bem atípico e eu acredito que Santa Cruz nunca tenha passado por uma situação dessa. Olha, como todo mundo, tá todo mundo apreensivo, né? Tem dias que você acorda um pouco mais animado, tem dias que você acorda um pouco mais preocupado. E aí eu, como empresário, como empreendedor também, não sou diferente de nenhum de vocês. E eu estou tentando pensar alguma alternativa, Auri Mendes. Esse cenário ele realmente é novo. Eu estava até comentando, eu estava lá na fábrica agora há pouco, estava comentando com o Paulo, eu disse, cara, se alguém chegasse no começo do ano e dissesse que ia acontecer coisa parecida, a gente não acreditaria. Mas aconteceu e a gente tem que começar, sei lá, a pensar de forma diferente. Eu acredito que esse problema ele vai causar uma mudança radical em todos os aspectos, desde do pensamento, a produtividade, a comunicação. Eu acho que realmente esse problema ele vai mexer muito com a sociedade. E a gente, lógico que agora aguarda alguns posicionamentos, a gente está desenhando alguns projetos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, mesmo agora, para de repente ser uma alternativa aqui para o polo de confecções e para a gente também, como empreendedor, para manter os empregos. A gente viu que tem gente, inclusive, demitindo. A gente sabe que, de fato, a gente vai ter, sim, impacto. Se voltasse hoje, a funcionar, a gente já teria impacto. E aí, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai tendo essas dificuldades agravadas. E também surgem algumas alternativas. Como, por exemplo, até foi citado hoje aí essa questão de máscaras.
a gente tem que tentar buscar alguma alternativa, começar a pensar alguma coisa diferente, ou tentar, enfim, tentar ver o que é que a gente pode fazer num momento como esse. Não é fácil, mas a região aqui, ela surgiu aí da dificuldade e, enfim, eu tenho certeza que a gente vai superar muito em breve, mas realmente todo mundo vai passar por algum tipo de sofrimento, eu diria que empreendedor está passando, né? Até, às vezes as pessoas até dizem, o cara que é mais organizado, é maior, não vai sofrer e tal. Só que aí, quanto maior a estrutura, também maior é o custo de manutenção. E aí, realmente, todo mundo vai pagar um certo preço, mas o contexto está acontecendo e a gente não pode aí fugir dele. É ter um pouco de cuidado em relação à doença e começar também em relação ao trabalho, pensar algumas alternativas. É verdade. Diante da questão do Estado, nós estamos vendo aí, acho que agora à noite, se eu não me engano, o governador já lançou algo em relação ao decreto, mais um, do comércio fechado até dia 17 de abril. Isso agora à tardezinha ele colocou, né? E aí deixa a gente mais temeroso ainda, porque até 17 de abril vamos aí uns 10, 15 dias aí quase, né? O Moda Center fechado, o nosso, digamos, a veia mestre da nossa economia fechado, e aí a gente fica apreensivo, né? O que fazer? Já sabemos algumas situações aí de pessoas que estão dificuldade financeira, dificuldade até para a questão de alimentação, né? E a gente observa isso tudo acontecendo aí e ficamos aí com medo. E aí, tua perspectiva, Alan, para após pandemia? Porque, de fato, estamos passando um problema, algo atípico, e que futuramente isso vai passar. Isso não é, digamos, para sempre. Uma hora vai se encerrar. E quando se encerrar, qual é a tua perspectiva disso tudo aí, Alan? Olha, Armin, a gente tem que retomar de alguma forma, só que aí é difícil você planejar alguma coisa nesse momento se você não sabe como realmente vai ser. A gente vai se adaptar ao que vier. A gente vai se adaptar ao que vier. Eu até coloquei algumas sugestões aí em relação à própria feira aqui do Policonfecções essa semana, em relação, por exemplo, ao Moda Center e às outras feiras. Boa parte do que a gente comercializa já é via internet. Então, eu acho que deveria se começar a estudar a possibilidade, por exemplo, das feiras funcionarem apenas como logística, entendeu? Visto que agora não pode abrir. Eu até coloquei essa ideia aí e algumas questões têm que ser muito discutidas, mas assim, ainda falta um pouco mais de diálogo. Eu não sei se é porque está acontecendo realmente muita coisa e o governo está meio assustado, mas acho que a gente precisa dialogar um pouco mais com o próprio Estado para tentar buscar alguma alternativa de minimizar. A gente sabe que se a gente pudesse comercializar alguma coisa mesmo via internet, as vendas também não seriam essas coisas, porque lá fora está quase tudo fechado. Então, é difícil. O que a gente pode pensar agora é como a gente pode, de certa forma, sobreviver a essas dificuldades, porque eu temo que, inclusive, muitas empresas possam até fechar as portas no futuro. Então, realmente a gente tem que buscar alguma alternativa. O mercado vai mudar, vai haver uma retração, mas depois uma expansão, e a gente vai ter que trabalhar e ter cuidado para se manter economicamente vivo também nos negócios, para que, quando a coisa começar a acontecer, a gente comece a engrenar. Agora, lógico que isso vai demorar um pouco de tempo e a gente vai ter que ter um pouco de paciência também. Só para compartilhar com vocês, por exemplo, essa semana já fui lá no Banco do Nordeste refazer meu cadastro, atualizar meu cadastro para já começar a entrar em linha de crédito, porque como a gente tem bastante despesa, a gente vai ter que pedir algum suporte de banco para se manter vivo, até que esse negócio passe. Mas o cenário é realmente de muita prudência e quando voltar também, vai voltar ainda não com muita força e acelerando ao longo do tempo. Então, realmente é uma situação que a gente nunca passou e espero que a gente não volte a passar no futuro, mas a gente tem que ter realmente muita
Muita precaução, muita paciência de entender que, por mais que a gente perca alguma coisa financeiramente, mas isso vai passar. A gente vai ter tempo lá na frente de recuperar aí, se Deus quiser, essas dificuldades. Eu estou vendo até tem algumas perguntas aqui na live, eu não sei como é que é a dinâmica, Auromendes, do Jairo Oliveira aí, que ele está dizendo que a principal preocupação é dos autônomos. Muitos trabalham na informalidade. Qual a sua opinião quanto a isso? De fato, Jairo, inclusive foi anunciado um pacote de ajuda, vamos dizer assim, do governo federal, acho que R$600, se eu não me engano, justamente para os autônomos, porque nesse momento são os mais vulneráveis. Então, assim, vai servir também para a gente tomar algumas reflexões, até nesse ponto de vista também, o quanto é importante essas pessoas começarem a buscar outras alternativas, e aí acho que o governo acertou muito nessa decisão. Eu não sei como é que eles vão fazer para catalogar, para direcionar esse recurso para os autônomos, esses que não têm um vínculo empregatício, mas acredito que pelo volume de recursos que está sendo investido, eu espero que pelo menos eles tenham um apoio básico. Nesse momento, acho que foi muito acertada essa decisão do governo federal de realmente liberar esse apoio para os autônomos. Algumas pessoas já chegaram a me perguntar, hoje até, quem poderia receber isso daí. E aí eu oriento ao pessoal sempre estar atento a que as plataformas do governo federal estão lançando. Né? Sempre estar atento ali que está sendo colocado. O meio pagamento vai ser os bancos públicos, Brasil e Caixa Econômica. Né? Aí o que se desenha que vai ser pelos meios dos bancos públicos. E quem tem MEI vai poder participar, vai poder se beneficiar, né? Então tem algumas regras que até o Paulo Guedes, ele chegou a lançar uma frase que preferia pecar por excesso do que por omissão. E depois aí resolveria para frente, porque a ideia é não deixar ninguém para trás. Pelo menos essa é a ideia que eles trazem, né? E isso é bom. Isso é bom porque nós sabemos que nossa cidade é uma cidade que trabalha com muito autônomos. Tem muita gente ali que trabalha por conta própria. Nós sabemos que tem pessoas que estão no Moda Center, que vende a segunda e a terça para a quarta-feira comprar o seu alimento, a sua feira, o resto tem que sobrar, comprar de pano, fazer de novo, para a segunda estar ali de novo. E assim é uma roda gigante ali girando sempre, né? Sempre está girando. E aquele pouquinho, limitado. E aí se vê agora no momento que esse pouquinho deixou de entrar, né? E aí fica bem complicado a situação desses autônomos. A abertura do comércio... Diga. Inclusive, assim, até vi alguns detalhes, não todos, mas, por exemplo, vamos começar pelos cadastros Bolsa Família, as pessoas que têm MEI vão partir realmente para essa ajuda para esses autônomos e para essas pessoas que têm maior dificuldade, justamente para não faltar o básico. E aí, até o colega que perguntou também, acho que a pergunta subiu um pouco aqui, sobre as questões políticas, assim, que já misturaram a questão política, infelizmente. Eu concordo com ele, eu não sei quem foi, que depois eu vou olhar aqui o nome. Foi mas, infelizmente... Fernanda Munique. Fernanda Munique. A gente hoje tem 3 problemas. A gente tem o problema da doença, que é uma doença que a gente tem que ter bastante cuidado. O problema econômico, que decorre a essa consequência, e o problema político, que infelizmente é uma coisa quase que cultural do nosso país, mas que ganhou uma dimensão muito maior. Então isso acaba dificultando também um pouco do processo. Mas, enfim, a gente agora como empreendedor tem que buscar alternativas e, lógico, que também cobrar dos governos que faça alguma coisa. O governo de Pernambuco, por exemplo, está demorando a anunciar um pacote de medidas nesse sentido, principalmente em relação à questão da tributação. Foi feito, inclusive, alguns pleitos pelas entidades aqui de Santa Cruz sobre essa questão de cobrança de impostos. E aí, cabe também ao cidadão agora cobrar aí que o poder público também ajude de alguma forma, porque senão a situação realmente vai complicar ainda mais. Verdade, verdade. A questão da abertura do Moda Center, a gente sabe que o pessoal já perguntaram muito. Ligam para a gente das CAP, perguntando quando é que vai abrir, que deve abrir, que não sei o quê. Então é bem complicado, é outro momento, outra situação, e nós precisamos ter calma. Porque o nosso Moda Center
Eu acho que você consegue com mais propriedade dizer o que ele abarca aí, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A questão do Moda Center é uma questão à parte. Quando você, vamos supor, às vezes o cara escuta tal comércio, tal cidade do Brasil vai abrir. O comércio da cidade vai abrir. Só que nossa cidade ela tem um perfil diferente. Ela tem um perfil diferente. O nosso comércio ele funciona com pessoas que vêm de fora. Daí a questão de se avaliar muito bem essa questão de abertura. Não é uma coisa tão simples, a gente sabe de toda com certeza com dificuldade a nossa feira está fechada, mas como tem um perfil muito diferente de outras cidades do nosso comércio, trabalho as possibilidades que eu citei até no começo, essa de até o Ricardo pergunta aqui. É interessante, se fosse aberto, teríamos clientes? Eu acredito que muito poucos nesse momento, Ricardo, muito poucos mesmo, porque o Brasil, infelizmente, está parado. Então, eu até coloquei, de repente, uma abertura no futuro seria, acredito que, gradativa. Fátima está dizendo que está travando, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Estão ouvindo bem? Está me ouvindo, Áudio Mendes? Estou ouvindo sim. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu acredito que o Moda Center, muito em breve, ele vai ter que partir para uma abertura gradativa quando for acontecer. É importante que a gente deixe isso muito claro, porque assim, pode ser que essa doença, ela realmente, Justo está dizendo que está ok, beleza. Pode ser que essa doença, ela não tenha tanta intensidade, até pelas medidas que foram tomadas ao longo até o final desse mês, vamos supor. Estou chutando aqui como um leigo. Mas até nessa abertura vai ter que ser bastante cuidado para que a gente não seja impactado pela doença. Agora, talvez criar alternativas. Por exemplo, essa que eu falei, de só entregar, já imaginou se dissesse, não, a partir de, sei lá, de tal semana, vai começar a liberação só para entregar nas excursões. E aí, como a gente já vende parte da nossa confecção via internet, já seria um começo. Que também eu acredito que não seria muito intensa as vendas, porque como todo mundo sabe. Pronto, eu tenho um amigo meu que tem uma loja em Natal. Até falei com ele ontem. Ele disse, olha, lá tá aberto, mas ninguém está comprando. Ninguém está comprando. No caso, essa foi a colocação que ele fez. E aí, assim, realmente a gente vai ter que ter um pouco de paciência para a gente superar aí, talvez aí esses próximos 15 dias, 20 dias. O Ricardo fala aí da questão dos boletos de condomínio. Eu acredito que deve estar disponível pelo site aí, parece que vai ter um desconto, eu não vi os detalhes, Ricardo, eu não acompanhei essa pauta. Tem uma questão, dessa questão do condomínio do Moda Center, que até é importante que as pessoas saibam. Por exemplo, lá existem os contratos de demanda. Por exemplo, energia. Por mais que o consumo de energia lá tenha despencado agora, existe um contrato de demanda, que é tipo um valor mínimo. Na época que eu estava lá, à frente do Moda Center, se eu não me engano, era cerca de R$150 mil por mês. A questão do contrato de demanda de energia. Então, se você não consumir nada, você tem que pagar aquele valor mínimo, que existe esse contrato com a CELP, para ela garantir a demanda durante as grandes feiras. Aí decorre justamente essa dificuldade do condomínio diminuir ainda mais essas taxas. Mas acredito que, acho que foi anunciado algum desconto aí, eu não sei de que forma, e, enfim, acho que todo mundo vai ter dificuldade de arcar. Nesse momento a gente está buscando o básico, mas é importante também que as estruturas se mantenham, né? Por exemplo, o Moda Center tem 350 funcionários, aproximadamente, então vai ter que arrumar dinheiro de alguma forma para pagar essas pessoas, para não ter que mandar embora, ou então avaliar aí nos próximos meses. Mas a situação realmente é de muita cautela, de muito cuidado, e de a gente também acompanhar com muita atenção. Acho que o Jairo também... Acho que é Carla, um abraço, Carla, também. Ela está dizendo que a entrega de mercadoria seria uma saída inicial. É uma ideia que eu coloquei essa semana, de repente para ser discutida, porque nesse momento, de fato, não vai haver essa abertura total,
por essas questões. O governo está muito cauteloso em relação a esses pontos, logicamente com receio de que a doença chegue de forma mais forte. É verdade. A questão é que acho que Jairo comentou aqui sobre Compesa, a água e tudo mais, que é uma situação que nós passamos aqui bem atípica também, e os mananciais estão cheios, né? Mas aí a questão é a Compesa, alguém colocou aqui, mal começou, mal liberou água, já começou a chegar os boletos, né? Então, assim, é algo que o governo do estado teria que ter a sensibilidade, digamos assim, né? A CELP, se eu não me engano, já começou algo do tipo, não vai poder cortar, pelo menos, durante aí 2, 3 meses, ou quando passar essa situação, né? Então já é uma coisa a menos para o pessoal aí. Exato. Assim, Santa Cruz tem uns perfis diferentes. Está chegando água em boa parte da cidade. E assim, é importante também um detalhe. Por exemplo, teve algumas determinações de não cortes de energia e tudo mais. E aí é importante que as pessoas saibam que vai ter que pagar essa energia. Se não puder pagar agora, vai ter que pagar lá na frente. Porque eu acho que essas notícias elas podem ter uma conotação aí do cara relaxar um pouco e até acabar consumindo um pouco mais. Então é importante que as pessoas também estejam atentas. Por mais que sejam postergados a impostos e tudo mais, vai ter que deixar para frente. Ricardo está perguntando o seguinte, de aluguéis. Eu não sou advogado, Ricardo, mas eu acho que cada pessoa vai ter que conversar aí com os proprietários Por exemplo, eu vou dar uma ideia minha, e aí não é que eu escutei. Por exemplo, eu tenho um box alugado no Moda Center, e aí eu falei para a pessoa lá que está com o box. Eu disse, olha, enquanto estiver fechado, eu não vou receber, eu não quero receber, porque não tem sentido. Assim, não tem como. Assim, é até uma ideia que eu dou também para quem puder também, de certa forma, ter essa sensibilidade e até cobrar também de outras pessoas, a gente vai estar com essa dificuldade, porque realmente vai apertar aí para todo mundo e a gente tem que ter um pouco de cuidado para que o comércio nosso, a nossa indústria aqui, ela de fato sobreviva e saia aí, eu diria que de forma razoável dessa crise aí possa trabalhar. Aqui, acho que é Danilo. Está perguntando aqui que algumas discussões estão confirmando que virão próxima semana, porém, irão mandar a localização onde irão ficar. Tem algumas discussões Perfeito. fazendo isso. Tem alguns fazendo isso, né, Perfeito. já. Pronto. Isso seria uma ideia também. Aí assim, é interessante essa colocação do Danilo, porque ela mostra justamente essa cultura. Vê só, o cara talvez venha, eu não tenho contato, estou sem contato com eles, mas talvez venha uma outra excursão. Aí eles não vão poder ficar na feira. Isso é uma determinação, é importante que se diga que não é uma determinação do Moda Center. É justamente determinação do próprio Estado para não haver movimentação de forma alguma. Aí pode ser que elas fiquem em alguma outra área da cidade. Sei lá, vão arrumar algum outro hotel fora do Moda Center para apenas receber mercadoria. Então, se existe essa possibilidade do cara vir para cá para receber, por que não liberar apenas para entrega lá no Moda Center? Eu estou colocando isso como ideia, pessoal. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. É uma ideia que eu estou colocando até para, de repente, se alguém achar interessante, para que essa ideia seja multiplicada. Mas se, como o Danilo colocou, se alguma excursão possa vir aqui e vai ficar em outro ponto fora do Moda Center, por que não ficar na parte interna? Agora, é lógico que, se isso for acontecer, acredito que as feiras, tanto o Moda Center como outras feiras também, vai ter que ter muito cuidado aí para que não haja, de fato, pelo menos agora, aglomeração. O Júnior José Ferreira está perguntando aqui o que você acha de reabrir o comércio. Olha, Júnior, né? Isso. Eu acredito que nesse momento é difícil controlar, Júnior. Se disser, não, vai abrir de forma parcial. Mas a gente está vendo aí, por exemplo, como é que está. Apenas os bancos estão abertos praticamente e não há controle, não há uma fiscalização que mantenha as pessoas ali com um nível de segurança e realmente é complicado.
Acho que, como eu coloquei essa ideia do Moda Center para abrir de forma pontual, acho que deve se avaliar caso a caso os tipos de estabelecimento, para, de fato, só abrir quando houver realmente uma segurança maior do ponto de vista de saúde. Porque, realmente, a gente eu já vi, por exemplo, algumas cidades, pronto, Santa Catarina, anunciou que abriria, que voltaria a trabalhar, e aí teve que voltar atrás. Então, assim, esses próximos 10 dias, essa próxima semana, ela vai dizer muito para o Brasil, de fato, dessa evolução ou não maior dessa doença. Aí eu acredito que a gente deve esperar os próximos dias aí, pelo menos uma semana, para poder avaliar essa situação. É uma situação realmente muito complicada, mas, assim, é uma questão realmente, infelizmente, de saúde, que aí vai demandar um problema de economia, e a gente tem que, de certa forma, tentar resistir e aguardar, na minha opinião, pelo menos mais uma semana para poder aí tomar algum tipo de decisão. É verdade. Até a questão do Ministério da Saúde, eles alertam na questão do não aglomeração, da não aglomeração, né? E nós estamos vendo aí, por exemplo, nos nossos bancos aqui em Santa Cruz, uma aglomeração muito grande de pessoas, né? E assim, um banco que é algo menor não está conseguindo ter esse controle, imagina aí se abrir o comércio em geral, como é que não ficará isso, né? Então, assim, é complicado. Inclusive até, por exemplo, esses programas sociais, esses programas de auxílio, eles vão ser pagos talvez via banco. Era bom que os bancos começassem a ter algum tipo de política diferenciada para, de certa forma, porque eles não podem aglomerar dentro da agência, aí aglomera fora. Aí é um negócio um pouco sem nexo. Sem nexo. Tipo, os supermercados também, por exemplo, se você for em boa parte dos supermercados, não está tendo cuidado, não está tendo... Não sei se você viu, Arimedes, um vídeo, acho que do supermercado do Paraguai, que eles mostraram como é que estava funcionando lá. Eles instalaram até uma pia fora do supermercado, o cara lavava a mão para entrar no supermercado, tinha um cara medindo a temperatura do cara para entrar, tinha todo um cuidado. E aí é necessário que a gente adotasse algum tipo de protocolo como esse, porque de repente o cara passa... Muita gente está realmente em quarentena, está em casa, tem que ir no supermercado, aí pronto, se cuida de casa. Quando vai no supermercado, aí, entre aspas, acaba ficando vulnerável, acaba ficando aí exposto a essas situações. Então, assim, é uma quarentena aí um pouco complicada, entendeu? Danilo está reforçando aí, acho que foi até Cíntia que colocou que não tem nenhuma excursão confirmada. Eu não sei. Até agora também. Exato. Deixa eu só registrar rapidinho, né? Aqui, olha, Mendes. Deixa eu só registrar aqui rapidinho uma turma que está entrando aqui. Professor Odson Guerra aí, que mandou um abraço também. David mandou um abraço também, que entrou. Acho que Elia. Essa crise foi totalmente inesperada, mas aqueles que se prepararam para situações como essa enfrentam menos dificuldades. O que você pode ser feito para estimular a cultura da poupança na região? É uma colocação interessante. Nesse momento não tem nem como a gente estimular a poupança, mas, como eu disse, a gente vai ter que mudar muitos conceitos depois disso. Então, essa questão de ter cuidado com poupança para uma situação como essa eventual, essa questão de você tentar estimular as pessoas a formalização, porque aí facilita até num processo como esse. Então, a gente deve aprender muito com esse processo e se preparar, não para essa, se Deus quiser, não acontecer nunca mais uma situação como essa, mas outras coisas podem acontecer. A gente vive numa cultura globalizada e que, enfim, o que acontece na China ou qualquer país do mundo influencia aqui. Então, a gente tem que trabalhar aí, realmente, uma cultura de um pouco mais de cuidado e pensando numa base. Como ele colocou, todo mundo está sofrendo, mas algumas pessoas, infelizmente, vão acabar sofrendo um pouco mais. Verdade. Tem aqui, ó, acho que é Ana Karina. Estava ontem no centro e fiquei horrorizada com o descaso dos supermercados. Realmente os supermercados estão bem abarrotados de gente, viu? Cíntia aqui colocou a questão de bancos e casas lotéricas lotadas na calçada. Realmente, isso aí é outra questão. Não pode aglomerar dentro, mas está fora. Então, trocou 6 por meia dúzia, comer sem nexo. O Ricardo, também aqui,
Alan, não sabemos o que vai acontecer daqui para frente com os nossos negócios por questão dessa crise. Não sabemos se vão gerar renda com toda essa mudança de cenário. E você tem algum planejamento? Ricardo, né? Isso. Rapaz, Ricardo, inclusive quando foi começar essa quarentena aí, eu disse, poxa, eu vou aproveitar agora, com esse tempo que a gente vai ter, para planejar, fazer um planejamento, começar a me organizar. Mas, de fato, é difícil você se organizar e se planejar sem saber realmente o que vai acontecer. Se vai ter uma intensidade maior ou não. E aí, assim, a gente está organizando alguns pontos na empresa, mas, de fato, é um pouco difícil a gente planejar alguma coisa nesse sentido. A gente está tentando buscar algumas alternativas para agora e até para o retorno. A gente tem que começar a pensar... Assim, eu sei que é muito difícil uma ideia como essa, mas, por exemplo, o que é que a gente poderia fazer agora que a gente poderia ter algum tipo de resultado? Não, é impossível, certo. Mas começar a se perguntar. Começar a cada um, começar a se perguntar, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou... Porque é justamente nessas horas que você tem algumas ideias. Quando você está na dificuldade, você tem algumas ideias que você normalmente não teria. Então, tem que começar todo mundo a pensar em algumas alternativas. Essa questão, por exemplo, das máscaras que foram colocadas... são uma alternativa que pode ser, eu estava até conversando com um amigo meu hoje, isso pode ser uma saída para a nossa região, essa questão dessas máscaras. Inclusive hoje passei praticamente o dia lá na fábrica para a gente estar ajustando lá, tentando desenvolver algumas máscaras lá, para ver se a gente consegue ter alguma escala e tentar multiplicar essa ideia, porque se a gente tiver a capacidade técnica de fazer... Eu digo que o Policonfecções pode trabalhar todos juntos, que não vai dar conta de fazer máscara para o Brasil. Agora, é importante também, até falei com o Paulo, que estava comigo, pô, tem um monte de retalho em casa. Tem um monte de retalho na fábrica. Então, quando der, eu vou começar a cortar esses retalhos pequenos, vou fazer algumas máscaras aqui, vou doar, vou começar a divulgar. Tem gente que já está vendendo essas máscaras. Acho que a gente tem que começar a pensar. E até falei para ele, cara, como eu coloquei no começo, se chegasse em janeiro e dissesse, tu vai pensar em fazer algum tipo de coisa de máscara ou coisa do tipo, a gente não acreditaria, mas a gente tem que começar a pensar alguma coisa para tentar sair dessas dificuldades ou arrumar alguma alternativa. A gente tem que começar a pensar diferente, pesquisar, enfim. É hora da gente tentar se mexer. Não é fácil, porque está todo mundo apreensivo, preocupado. Quando o cara acorda com um monte de conta para pagar e não sabe de onde é que o dinheiro vai vir, você não raciocina muito direito, não. Ou até aquelas pessoas que estão passando dificuldade. Mas a gente tem que entender, acreditar que isso vai passar e a gente vai ter que superar e a gente vai ter que ser ainda mais criativo. E a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. A questão de máscara está sendo algo bem interessante, porque depois o pessoal pode até procurar as CAP em relação a alguma coisa nesse sentido. A gente recebeu alguma notícia em relação à questão de máscaras para as associações vinda do próprio governo. Então, assim, tem algumas ideias, algumas coisas aí para ajudar, principalmente aquela autônoma, aquela pessoa que está ali com sua produção, precisando produzir alguma coisa e não tem como, e sua renda praticamente zerou agora. Então, algumas empresas precisam também nesse sentido. E aí, como a Azulzinha está fazendo, tem outras empresas também se movimentando para isso, para exatamente tentar trazer essa solução. Porque vai ser, de fato, de imediato vai ser essa. Certo. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, Armides. Eu vou até pegar aqui. Eu até trouxe umas máscaras aqui. O menino até me trancaram aqui. Que a gente passou, só para mostrar para o pessoal. Rapidinho. A gente passou o dia fuçando hoje. Tá tendo um barulho aqui, a molecada brincando. Certo. A gente está passando o dia em casa. A gente, e até para passar para a turma também, porque também podem dizer, vocês já estão fazendo, não. A gente está fuçando, a gente está pesquisando. Por exemplo, surgiu um problema nesse negócio de máscara, que é o TNT, está faltando.
Tá faltando em todo canto. Então, como é que a gente vai fazer se não tem a matéria-prima? Aí, já tá tendo... Você tá me ouvindo, Arimedes? Tô sim. Pronto, já está tendo algumas empresas que estão desenvolvendo a questão de tecido. E aí a gente pegou essa daqui, ó. Ela é de algodão. Ela é de algodão, a gente fez alguns, inclusive fez várias. Ela tem até um perfil diferente, que foi até... A gente viu que ela prende atrás, não na orelha. Mas é de algodão, ela tem duas lâminas de algodão. Uma em cima e embaixo, e no meio pode ser colocado ou TNT ou moletom. A gente fez alguns testes dessa máscara e está fazendo vários testes. Não encontrou ainda um formato ideal, mas está buscando. E lá, por exemplo, toda fábrica tem um monte de retalho. Eu até disse a Paula, pô, vamos começar a produzir, vamos pegar esses retalhos, vamos começar a produzir máscara aqui para ver o que é que dá, e para doar, para começar a mostrar, porque daqui a pouco, quem sabe isso não pode ser um artigo de vestimenta, tá entendendo? Não somente como... É uma das alternativas, acho que assim, e aí é importante, tem inclusive no site, acho que vocês até já divulgaram no grupo da ASCAP, do núcleo gestor, NTCPE, acho que .gov.br. Núcleo gestor da cadeia têxtil de Pernambuco tem um passo a passo de como fazer máscaras, inclusive de tecido. Essa máscara que inclusive tem lá, o governo inclusive está querendo comprar essas máscaras. Agora é importante vocês começarem a pesquisar, porque tem muito ajuste. Se eu conseguir desenvolver alguma coisa que tenha homologação e tudo mais, eu mostro para vocês, entendeu? Porque a gente está tentando buscar alguma alternativa nesse sentido. Para justamente fazer aí o que foi colocado aqui anteriormente, para a gente não buscar problema, tentar buscar solução. Pois é. A gente recebeu um contato aí, a ASCAP, né? E tudo está sendo bem amarrado, negociado com a ASCAP em relação à questão de máscara. Está vindo através do governo federal. E a gente está tentando bolar um projeto aí para todos terem a oportunidade aí de estarem participando desse projeto, né? A gente recebeu um contato, a gente está em reuniões, aí vamos aí tentar fechar o projeto, ver se dá certo. Se der certo, se Deus quiser, der certo, a ASCAP vai ser exatamente a porta de entrada, ou, digamos, o mediador entre essa questão governo federal e a produção de máscara aí, a gente poder ajudar aí o polo de confecção nesse sentido. Né? E aí não só a máscara, viu? Exato. Mas aí também a Nara está aqui me lembrando, os capotes também, para vestir os médicos, também é outra coisa que está sendo pensada também, o governo federal. Ele entrou em contato, alguém do governo federal falou do nosso polo, acho que viram o teu vídeo, viram o vídeo de Valmir, e aí acabou o pessoal gostando, tendência está assim, Deus queira que seja uma saída para nós aqui, né? E lembrando, aqui, Alan, acho que eu esqueça, nós estamos com uma campanha de doação de alimentos, né? E aí a ASCAP entrou também nesse projeto, tá? Algumas entidades reunidas, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Prefeitura, a ASCAP, CDL, todos se juntaram aí e montando uma equipe para arrecadação de alimento, né? E os pontos de arrecadação são exatamente a ASCAP, a Igreja São Cristóvão, né? Se eu não me engano, o Ipiranga, que seria o principal local para você deixar uma cesta básica lá que você puder deixar. Então a gente já deixar aqui avisado ao pessoal o convite e também o pedido. Se você puder ajudar aí com a cesta básica, que tem pessoas que já estão passando situação aí complicada já. Como aquelas pessoas, por exemplo, que a gente sabe, vende na segunda para comer na terça. Carroceiros, por exemplo, aquele pessoal que vende bala, o pessoal ali já está passando um certo problema. Fora aquele pessoal que já tem isso dia a dia. Né? A gente vê o pessoal na rua pedindo alguma coisa, pedindo esmola, pedindo algum trocado. Como é que está esse pessoal? Né? Então, assim, a gente tem que pensar também nessa situação, né? E a ASCAP também, ela está recebendo, se caso alguém puder, doações de TNT,
né? Nós temos uma máquina lá, a Audaces, de corte, e a gente consegue ali cortar em grande escala, muita coisa lá, já para ajudar também nesse sentido, né? E deixa eu ver aqui, eles não estão, deixa eu ver aqui, mais perguntas. Pronto, aqui Tem uma o turma entrando Haroldo aí. tá entrando, uma turma grande aí entrando aí ainda, mas vamos lá. O caderno técnico, acho que o Haroldo aqui está confirmando realmente a questão que tu falou mesmo aí, que está exatamente no site Isso. da NTCPE, né? Então, assim, nós precisamos unir. Agora o lema nosso da SCAP junto somos fortes. E aí nós precisamos exatamente nos juntar agora. É agora da hora de todos estarem juntos nessa situação, estão todos no mesmo barco, e aí precisamos aí nos ajudar, né? Nos ajudar. E como você Exato. disse, Com certeza. quanto maior a empresa, maior vai ser o problema, né? Isso aí também é um efeito dominó, né? Exato. Deixa eu só Você... mandar um abraço rapidinho aqui para a turma que está acompanhando aqui com a gente. A Nai Reis, Glicério, meu amigo Douglas Costa aí de Toritama também tá acompanhando, a Deilda, Missinho também está acompanhando, Joselma, Missinho também tá nessa luta aí para o desenvolvimento dessa questão das máscaras e também já fez algumas também e até entrou na parceria com a CDL e fez um trabalho interessante. Até passando também um ponto que é interessante que as pessoas que estão começando a produzir essas máscaras devem observar. Por exemplo, em relação ao custo desse produto, essa máscara que a gente faz aqui, ela é de forma diferente dessa máscara que você compra na farmácia. Essa da farmácia, existe uma máquina que ela praticamente faz tudo. Ela é bem automatizada, você coloca a matéria-prima lá e ela faz praticamente tudo e sai uma máscara pronta. Já essa nossa praticamente não, ela é toda costurada. Então, o custo de uma máscara como essa é muito maior, porque às vezes pode gerar uma expectativa do pessoal. Eu até já recebi alguns contatos, o pessoal quer comprar máscara, não sei o quê, de 60 centavos, bicho, olha, eu vi aqui e realmente o nosso custo vai ser outro, porque o processo produtivo é diferente. Até para justificar, porque tem gente vendendo máscara aí já no valor, e às vezes pode ser que algumas pessoas pensem que o pessoal está querendo explorar, mas não, é porque realmente o processo produtivo de uma máscara de tecido é muito mais trabalhoso e com certeza o custo vai ser maior. Aqui é o Júnior José Ferreira, tá dando uma observação aqui. Para começar a produzir, tem que liberar as empresas. Na realidade, as empresas, as indústrias, elas não estão proibidas de funcionar. A questão é aglomerar. Se você tiver como trabalhar ali e espalhar o seu pessoal, por exemplo, empresas que têm vários vãos, têm vários departamentos, você não conseguiu trabalhar o pessoal sem aglomerar eles, você está liberado para trabalhar, claro, com toda a segurança, toda a questão de máscara, gel e tudo mais, né? Mas aqui nós acabamos fechando as indústrias porque a nossa veia mestre está fechada. Então, era produzir para vender a quem? Por isso que aí muitas empresas acabou tendo que fechar, de fato, parar a produção, né? Porque produzir sem venda tem que aguentar o custo aí, porque ele é alto, né? Não, e até assim, compartilhando também outro pensamento, Aurimentos, a gente deu férias coletivas lá de 15 dias. Até, se você pegar um gancho aqui, Lili está perguntando se essa máscara terá mais durabilidade. Ela vai ter sim, Lili, porque como é de tecido, ela pode ser reutilizada. Ela vai poder ser reutilizada desde que haja uma lavagem diária. Inclusive, no caderno técnico do Núcleo G-Show tem lá uma etiqueta que você vai ter que colocar, tipo uma estampazinha, dizendo que ela pode ser reutilizada desde que lavada e tem o processo de lavagem. Essa da farmácia, ela é descartável. Já essa outra que a gente está querendo desenvolver, que está sendo feita também em parceria aí com o Núcleo, ela sim pode ser reaproveitada. Mas só terminando o gancho que eu tinha dado, a gente tinha dado 15 dias de férias lá na fábrica. Eu estou passando isso aqui porque de repente pode ser o caso também de outras empresas.
E aí a gente voltaria segunda-feira agora. E aí próprio Paulo falou, rapaz, a gente vai voltar, eu disse, olha, a gente não vai voltar porque a gente não está tendo a quem vender. Se a gente voltar agora, a gente vai gerar uma despesa maior para manutenção e a canalização de venda talvez não aconteça. Então, a gente tem que avaliar muito bem essa questão de voltar ou não, até porque, por exemplo, eu mesmo tenho estoque. Se alguém quiser me comprar, eu tenho para vender de estoque, no caso, o meu produto, a camiseta. E aí, agora a gente vai ter que aguardar realmente a economia dar uma respirada aí, acho que nos próximos dias. Como eu disse, essa próxima semana vai ser decisiva, porque o próprio governo diz que abril é um mês decisivo em relação a essa questão da doença, para o próprio governo poder avaliar, entendeu? Mas acho que o Danilo fez até uma pergunta nesse sentido, sim, em relação às férias dos colaboradores. Então, assim, eu acredito que eu vou segurar mais alguns dias o pessoal com férias. Se der, eu vou chamar alguns para justamente aproveitar alguns retalhos que eu tenho para fazer máscara, para estudar um pouco mais disso aí. E aí, após esses 15 dias, a gente vai negociar com o pessoal. Vai, de certa forma, não vai pagar, aliás, não vai deixar faltar o básico, mas vai chegar uma hora que, se demorar muito, a gente não vai ter o dinheiro para pagar os salários. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso para, de fato, se manter vivo. Nesse momento, a gente tem que se manter vivo fisicamente, que é o mais importante, claro, mas também a preocupação também, que não é pequena, é justamente se manter vivo também nos negócios que decorrem aí outros problemas. Mas, enfim, vamos ter um pouco mais de paciência. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar. É verdade, verdade. Embora que o governo está lançando várias medidas aí, né? Todo dia lançando uma nova, todo dia algo novo. E aí os contadores e advogados estão aí na luta para tentar entender toda essa situação aí, de questão de leis e novas regras, que aí é algo atípico, que nem uma jurisprudência, nada aí traz algo sobre. Né? Então, algo muito atípico e algo muito novo. Então, assim, todos os dias medida nova, novos decretos e assim vai, né? E o pessoal que perguntou o tecido de confeccionar essas máscaras. Ela pode ser algodão, como o Alan colocou aí, ou TNT, né? Aí, algodão você pode lavar quantas vezes você quiser, né? E aí, deixa eu só repetir aqui, contanto que você não devida. Exato, deixa eu só repetir para quem não estava ouvindo, eu estava falando da máscara que a gente está fazendo, que a gente está fazendo tipo o protótipo, a peça piloto, são 3 camadas, aí são 2 de algodão, um em cima e embaixo, vamos dizer assim, e no meio vai ter ou TNT ou moletom. Isso foi uma especificação que a gente pegou de alguns modelos, de algumas empresas que estão trabalhando com esse tipo de máscara. E ela também como foi colocada, reutilizável. Você pode lavar essas máscaras, se eu não me engano, a 60 graus, enfim, reutilizar. E, inclusive, o próprio ministro da Saúde, ele está falando da importância de usar. Agora eles já estão, inclusive, já mudando um pouco o discurso, porque antes eles estavam dizendo que só precisaria usar se você tivesse algum tipo de sintoma. Só que eles já estão começando a trabalhar a necessidade de todo mundo usar, principalmente quando for sair de casa. Então isso vai gerar uma demanda gigantesca. Gigantesca. Verdade. E aí é importante que a gente comece a, como eu digo, fuçar, comece a estudar, pegar a máquina lá, tentar fazer. Porque, de repente, se surgir uma demanda, pode ser que isso realmente seja aí um ponto que vai suavizar ou até fazer com que a gente passe por essas dificuldades. Pois é, gente. A gente está já encerrando nossa live, porque nós temos só 1 hora, senão o próprio Instagram vai acabar nos expulsando da live aqui. Então, deixa eu ver aqui, Joab. Que Job entrou aí, grande abraço, Joab, e pediu para mostrar mais a máscara. Gente, a questão da máscara, como eu já coloquei, como ele colocou aí já, de algodão, né? Algodão mostrando aí, ela é interessante, e algumas fábricas têm condição de fazer isso. E ela pode também ser feita em TNT, embora que aí, com 60 gramas, se eu não me engano, não lembro aqui qual é a gramatura dela,
Acho que é 70 a gramatura. E 60. tem uma largura aí. Até 60, né? Ou mais. Pronto. 60 ou mais. Pronto. Mas aí, durante a semana, nós vamos estar também trabalhando nesse sentido. A demanda é muito alta. Nós já tivemos aí uma ideia qual é a demanda diária que o governo federal vai precisar. E é alta, muito alta, entendeu? Assim, então nós estamos preparando um projeto e, se Deus quiser, como a gente colocou no início, se Deus quiser, talvez seja a nossa saída aí para pelo menos esse período de pandemia e nós conseguimos passar vivos. Chegar no final vivo é o que interessa, né? Isso, Alan? Se Deus quiser. Então, inclusive, tem Gil aqui da Duplo Fio, tá dizendo que tem TNT aí, gramatura 70. Depois eu vou pegar, inclusive, o contato do Gil aí, do pessoal. E como eu só mostrando mais uma vez aqui a máscara para o pessoal, Isso. Ela é muito simples, entendeu? Tem 3 camadas e a modelagem está lá no site do núcleo gestor, ntcpe, acho que .gov.br. Tem lá, comecem a buscar, a fuçar, a pegar a máquina, a fazer, refazer, e aí a gente vai aprendendo a fazer. Se Deus quiser, esse negócio vai ser uma das alternativas que a gente vai ter. Fátima está entrando aí, Fátima, inclusive, trabalha com moda íntima, pode ser até que tenha até um pouco mais de dificuldade, de facilidade, aliás, para fazer. Mas a gente tem que começar a aprender outras coisas para passar. Acho que a alternativa é essa. Acho que nosso tempo está acabando aí. Se cair daqui a pouco, eu deixo meu agradecimento à oportunidade da ASCAP aí, a Aurimentos pelo convite, a Cíntia, a Josivan, a todos da diretoria da ASCAP pelo convite. E assim, reforçando o associativismo. É muito importante que a gente esteja junto nesse período, entendeu? Nesse momento, cada um aprendendo um pouquinho ali, passando para o outro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, você pode me escrever no Instagram, que eu passo o número também, para a gente ir trocando ideia e encontrando caminhos. Com certeza. Então, a gente já te agradece, Alan, pela oportunidade de estar conosco nessa live, né? E convidando aí as pessoas para a semana que vem. Vamos estar aqui segunda-feira, acho que Valmir da Sport Company, na terça, Bruno Bezerra, na quarta, se eu não me engano, é o prefeito da cidade, vai estar conosco na live. E, se eu não me engano, não é quinta ou é sexta. Vamos estar também com o gerente da Caixa Econômica, né? Estamos só esperando a confirmação de algumas coisas, mas vai ser uma semana bem recheada e o pessoal aí esteja acompanhando, que vai ser muita informação para vocês. Alain, aquele abraço, Alain. Deus te abençoe. Valeu, meu. Obrigado. Um abraço a todos que acompanharam. Valeu, um abraço a todos que acompanharam aí essa live aí. E foi massa e a gente tem que estar junto, é importante. E vamos, eu sei que o momento é de muita dificuldade, mas vamos ter fé, vamos buscar alternativa, vamos procurar solução para a nossa região continuar firme, continuar forte. E se Deus quiser, lá na frente a gente vai contar as histórias aí, a gente vai superar e todo mundo vai estar bem, tá certo? Grande abraço a todo mundo que acompanhou aí. Até mais, Alan. E até breve. Valeu, um abraço. Deus te abençoe, até mais.